A gente tem uma novidade para vocês. Temos chamadas dos alunos na videoaula. Então, vocês têm que observar a descrição do vídeo para responder a chamada e não levar falta, certo? Olá, terceiro ano. Saudade de vocês, saudade das nossas aulas presenciais, mas por enquanto vamos continuar com as videoaulas. Nessa, nós vamos fazer ainda o estudo da circunferência que nós iniciamos nas aulas passadas. Esse estudo da circunferência, ele foi dividido em alguns tópicos. E na aula de hoje, o tópico que vai ser estudado vai ser posições relativas entre o ponto e a circunferência. Estudar as posições relativas entre o ponto e a circunferência significa que a gente vai comparar qual é a localização de um ponto em relação a uma circunferência. Em outras palavras, a gente vai olhar uma circunferência, vai observar os pontos que estão perto dela e vai dizer se esse ponto vai ser interno, se ele vai ser pertencente ou se ele vai ser externo à circunferência. Portanto, vão existir três posições entre um ponto e uma circunferência. No primeiro caso, o ponto ele vai ser interno à circunferência se ele estiver localizado dentro dela. Então, qualquer ponto que esteja aqui dentro da circunferência vai ser chamado de ponto interno. No segundo caso, o ponto ele pode pertencer à circunferência, ele pode ser pertencente à circunferência. Isso vai acontecer se o ponto aparecer em cima dessa linha aqui que forma a circunferência. Então, todos os pontos que estiverem exatamente sobre a linha serão pontos pertencentes. São pontos que pertencem à circunferência. E no terceiro caso, nós vamos poder encontrar pontos externos à circunferência. Como o nome já diz, um ponto ele vai ser externo se ele estiver localizado fora da circunferência. Dessa maneira, nós vamos ter que determinar na aula de hoje quando um ponto ele é interno, quando ele é pertencente, quando ele é externo. Mas nem sempre nós vamos ter a ilustração, nem sempre nós vamos ter o desenho. Então, como é que eu vou determinar se um ponto ele é interno, ele é pertencente ou ele é externo à circunferência sem visualizar, sem conseguir enxergar esse ponto e a circunferência? É isso que nós vamos ver. Um ponto interno, ele também pode ser chamado de ponto interior à circunferência. Como eu acabei de dizer, ele vai ser interno ou interior se ele estiver localizado dentro da circunferência. Mas imaginem que eu não tivesse aqui o desenho nem da circunferência e nem do ponto. Como é que eu poderia dizer, então, que esse ponto ele é interno à circunferência? Então, nós vamos observar o seguinte. Toda circunferência possui o seu centro, possui o seu contorno, mas possui também a medida de um raio. E a gente vai levar essa medida do raio como um parâmetro para a gente ver se o ponto ele é interno ou não. Isso, em outras palavras, significa dizer o seguinte. Observem que esse ponto aqui interno, ele tem uma distância entre ele e o centro. E essa distância, ela tem que ser menor do que a medida do raio. Então, eu vou poder afirmar que um ponto é interno ou interior se a distância entre o ponto e o centro for menor que a medida do raio dessa circunferência. Então, gravem bem isso daqui. Eu vou precisar dizer que a medida é menor. Na prática,
Para conseguir determinar se esse ponto ele é interno, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar a equação reduzida da circunferência, substituir na equação reduzida o valor de x e o valor de y pelos valores desse ponto. Lembrando, todo ponto ele é representado pelas coordenadas, ou seja, pelos valores de x e de y. Então, eu venho aqui na equação reduzida, troco o x e o y pelos valores do ponto, e se o resultado for menor que zero, esse ponto vai ser interno à circunferência. Da mesma maneira, se eu tiver uma equação na forma geral, eu também vou trocar os valores de x e de y na equação geral, e se o resultado for menor que zero, esse ponto vai ser interno. De maneira semelhante, eu vou conseguir dizer se um ponto ele é pertencente à circunferência quando eu comparar a distância entre o ponto e o raio e essas distâncias forem iguais. Então, para que um ponto pertença à circunferência, a distância entre esse ponto e o centro precisa ser exatamente igual à distância ou à medida do raio. Na prática, a gente vai pegar a equação reduzida da circunferência e se o resultado for igual a zero, eu digo que esse ponto é pertencente. Do mesmo modo, se eu pegar a equação geral da circunferência e for igual a zero, eu digo que esse ponto ele é pertencente à circunferência. Por fim, para que um ponto seja externo ou exterior à circunferência, nós vamos observar que a distância entre o ponto e o centro precisa ser maior que a medida do raio. Em outras palavras, eu posso dizer que um ponto ele é externo quando eu pego a equação reduzida da circunferência, substituo os valores de x e de y pelos valores do ponto e o resultado é maior que zero. Do mesmo modo, se eu pegar a equação geral, substituir os valores de x e y pelas coordenadas do ponto e o resultado for maior que zero, eu posso dizer que o ponto é externo ou exterior. Para que vocês consigam entender bem o que eu acabei de falar, vamos ver alguns exemplos. No exemplo 1, temos a seguinte questão. Verifique a posição relativa entre o ponto P, de coordenadas 2 e menos 5, e a circunferência de equação x menos 2 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado igual a 49. Então, o que a gente tem aí? Para eu poder verificar a posição, eu tenho que saber que eu vou precisar dizer se esse ponto ele é interno, ele é pertencente ou ele é externo à circunferência. E o que eu sei aqui nessa questão é a coordenada do ponto P, ou seja, os seus valores de x e de y, e sei qual é a equação da minha circunferência. Então, o que é que eu devo começar fazendo? Eu devo começar pegando a equação da circunferência e onde aparecer x e y, eu vou substituir pelos valores de x e de y do ponto. Lembrem, o primeiro valor é x, o segundo valor é o y. Então, vamos fazer substituição. No lugar de x, 2. No lugar de y, menos 5. Vamos agora resolver o que ficou aqui. 2 menos 2, 0 ao quadrado. Menos 5 menos 3,
menos 8 ao quadrado, menos 49. Observaram que eu precisei trazer o 49 aqui para antes da igualdade. Então, sempre que vocês tiverem uma equação reduzida, vocês vão precisar fazer isso daí. Vocês vão precisar trazer o número que tiver depois da igualdade para trás, para antes da igualdade. E lembrem, na hora que a gente muda de lado, nós mudamos a operação. Se o 49 aqui está positivo, quando ele mudar de lugar, ele tem que ficar negativo. Continuando a resolver, 0 ao quadrado é 0, então não preciso nem escrever. Menos 8 ao quadrado é 64. Lembrem, pessoal, todo número negativo elevado a um expoente par, o resultado é positivo. Então, 8 ao quadrado é 8 vezes 8, 64, menos 49. Quando a gente faz 64 menos 49, a gente encontra o resultado 15. Agora, o que é que a gente vai fazer para dizer se esse ponto P é interno, pertencente ou externo? Então, vamos lembrar. Eu expliquei no começo aqui da aula que se o resultado for menor que 0, o ponto ele é interno. Se o resultado for igual a 0, o ponto pertence. E se o resultado for maior que 0, o ponto é externo. Quando a gente olha aqui o resultado, deu 15. Então, esse resultado ele foi maior que 0. Portanto, a gente pode afirmar que o ponto P é externo à circunferência. Vamos ver aqui o exemplo 2. Dada uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 144 e um ponto P de coordenadas 0 e menos 7, podemos afirmar que P é um ponto da circunferência? A pergunta quer saber se esse ponto ele é pertencente à circunferência. Lembrem que ele só será pertencente se o resultado for igual a 0. Que resultado tem que ser igual a 0? O resultado da substituição da equação. Então, a gente começa pegando a equação da circunferência que foi dada, que foi essa daqui. No lugar de x e y, nós vamos substituir pelos valores do ponto P. Ou seja, no lugar de x, a gente vai colocar 0 e no lugar de y, nós vamos colocar menos 7. Fazendo as trocas, vamos ficar com 0 ao quadrado menos 7 ao quadrado. Mais uma vez, observem que o número que tiver depois da igualdade vai ser escrito antes. Portanto, vai mudar de sinal, vai mudar de operação. Vai ficar menos 144. Resolvendo, nós vamos ter 0 ao quadrado, 0. Menos 7 ao quadrado igual a 49. 49 menos 144. O resultado disso vai ser menos 95. Então, vamos lembrar novamente. Quando o resultado for menor que 0, o ponto é interno. Quando o resultado for igual a 0, o ponto pertence. E quando o resultado for maior que 0, o ponto é externo. Nesse caso, nós notamos que o resultado foi menor que 0. Portanto, esse ponto ele é interno à circunferência. Então, a pergunta diz o seguinte: podemos afirmar que P é um ponto da circunferência? Então, a resposta é não. Ele não é um ponto da circunferência. Ele é um ponto interno à circunferência. Ele não está na linha, ele está dentro da circunferência. Por fim, temos o exemplo 3. Dada uma circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0, verifique a posição relativa do ponto P de coordenadas 5 e 1 em relação à circunferência dada. Então, nós temos aí uma equação
nós temos um ponto e precisamos dizer se esse ponto ele é interno, externo ou pertencente. Para isso, nós vamos começar pegando a equação da circunferência. No segundo momento, vamos substituir os valores de x e y pelos números 5 e 1. Então, fazendo a substituição, vamos ter 5 ao quadrado mais 1 ao quadrado menos 6 vezes 5 menos 2 vezes 1 mais 6. Então, observem, onde apareceu o x, eu troquei pelo 5. Onde apareceu o y, eu troquei pelo 1. Resolvendo, vamos ter 5 ao quadrado, 25, 1 ao quadrado, 1, menos 6 vezes 5, menos 30, menos 2 vezes 1, menos 2, mais 6. Se eu resolver aqui a conta, 25 mais 1, 26, 26 menos 30, menos 4, menos 4 menos 2, menos 6 mais 6, a gente chegou no resultado zero. Se o nosso resultado deu zero, significa dizer que esse ponto, ele é pertencente, ele pertence à circunferência. Espero que vocês tenham entendido. E para comprovar isso daí, vocês vão responder apenas essas duas questõezinhas aí. O primeiro está dizendo, dada uma circunferência de equação x menos 5 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 25, verifique a posição relativa do ponto 9 e 7 em relação à circunferência dada. E na segunda questão, verifique qual a posição dos pontos P, 0, 0, Q, 1 e menos 4, R, menos 2 e menos 5, em relação à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x mais 8y mais 13 igual a 0. Bons estudos, dedicação sempre, porque é assim que a gente vai vencer. Lembrem-se, não desistam. Juntos vamos superar as dificuldades. Um forte abraço e até a próxima aula.